Meu amigo, minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você. Na Farmácia Niquelândia, não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos, mesas com 4, 6 e 8 cadeiras, bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados, tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas, geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade, guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial, sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 3354-1010. Você é daqueles que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar? Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar a nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nicturbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. Boa noite, terça-feira, 8 de setembro de 2020. Começa agora mais uma edição da live do portal Excelência Notícias, o programa Excelência Debate, dando prosseguimento à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Niquelândia. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o quarto pré-candidato dessa série, o Denguinho Chimango Dias, pré-candidato do Partido Democracia Cristã, a quem eu peço o meu boa noite. Boa noite, Euclides. Boa noite a quem nos assiste através das redes sociais. É uma satisfação muito grande estar aqui para falarmos um pouco do futuro da nossa querida e amada Niquelândia. Pois bem, antes da gente começar a entrevista com o Denguinho, nós vamos falar rapidamente as empresas e instituições que apoiam o portal Excelência Notícias, a live do programa Excelência Debate, que nos dão essa estrutura e este apoio para mantermos este programa em funcionamento. Vamos lá então. Câmara Municipal de Niquelândia, Chácara da Gamboa, Clínica Center Med, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Hospital Santa Marta, HP Recargas, Laboratório Biolab, Líder Móveis, MBA Laboratório de Prótese Dentária, MD Adesivos e Placas, Nana Transportes, Nicturbo Telecom, Smart, nosso novo supermercado, Super Contabilidade,
Universidade Paulista Unip, Polos Niquelândia Uruaçu e na técnica, cuidando de tudo, Marco Túlio Alves, né? Pois bem, 19 horas 10 minutos, o ex-vereador Éder Chimango, popularmente conhecido como Denguinho Chimango, pré-candidato a prefeito de Niquelândia. Antes de a gente falar em política, Denguinho, vamos falar um pouquinho da sua história pessoal, né? A gente estava falando agora há pouco, você fez aniversário ontem, né? Virou um quarentão, comemorou 40 anos de vida ontem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal antes de você ingressar na política em Niquelândia em 2008. Bom, Euclides, eu sou nascido e criado em Niquelândia, né? Mas precisamente ali na região da Ponte Funda, daqui lá dá 18 quilômetros, próximo ao aeroporto. Né? E estudei lá dos 7 a 8 anos, na escola Santa Rosa, lá no João Caetano. Com 8 para 9 anos eu vim para Niquelândia, morar com os meus avós, ou melhor, com o meu avô, ali no Ipanema, e onde eu estudei na escola Joaquim Francisco Santiago, mais conhecido como Colégio Ipanema, né? Fiz o primário lá. E daí eu vendia geladinha, picolé, engraxava. E aí, depois do primário, fui estudar no Polivalente, né? Estudando no Polivalente, fui fazer o curso técnico, após isso, do Coerente, Colégio Coerente, aos 16 anos. Aí, de vender picolé, geladinha, meu pai plantava roça, e quando colhia o feijão, a gente ia catar feijão, que chama. E aí, com isso, eu construí e comprei 6 vacas. Eu vendi essas 6 vacas e montei uma loja de R$ 1,99, na Avenida Brasil, em frente à antiga Casa do Fazendeiro. Essas vacas valeram bastante. De vaca virar loja, vendeu bem, hein? Eu fui passear na casa de uns parentes em Goiânia e aí vi aquelas lojas de R$ 1,99. Cheguei aqui e falei com meu pai e com minha mãe. Meu pai, saudoso Divino Chimango, minha mãe, a dona Vera. Falei, pai, eu vou vender essas vacas, porque de R$ 1,99 dá pra gente comprar muita bugiganga para vender. E aí ele aceitou, me ajudou, ele e minha mãe. E daí eu fiquei com essa loja até os 18 anos. Aos 18 anos fui fazer um estágio na usina de Serra da Mesa, onde teve um processo seletivo regional. Fui aprovado, fui para Passos, Minas Gerais, estudei por 1 ano, porque quando você passa do processo seletivo, você tem que estudar na empresa. Todos os dias tem prova prática e teórica, né? Com a média 7. Nós conseguimos o êxito e eu fui trabalhar na usina de Serra da Mesa. Depois fui transferido para Niquelândia. E era um sonho, a vontade do meu pai de militar política. Só que tem pessoas que gostam, militam, mas não tem coragem de colocar o nome. E aí ele falou, você tem muita amizade, você será candidato naquela ocasião. De 2008? 2008, pelo PMDB. Sim. E aí falei, tudo bem, vamos começar a trabalhar. E nisso meu pai veio a falecer, né? Foi naquele mesmo ano? Foi. 2008? 2007. 1 ano antes. 1 ano antes meu pai faleceu. Mas a política já estava pronta ao longo da vida, ele e minha mãe, com o testemunho de vida, com as amizades que ficaram. E eu fui pedir apoio, voto naquela ocasião, e as pessoas falaram, não, o seu pai e sua mãe, eles são nossos amigos, representam muito, principalmente na região onde minha mãe reside até hoje há 60 anos, né? Então, nós tivemos êxito e fui o vereador eleito, onde ninguém esperava, onde os políticos de Niquelândia me colocavam com 25 votos. Você fez quantos votos? Eu pesquisei e não encontrei. 708 e fui o 3º vereador mais votado daquela eleição. Muito voto para quem candidatou de primeira. De primeira e tinha ficado quase 1 década fora de Niquelândia, trabalhando. Sim. E daí, de lá para cá, graças a Deus, no ano de 2010 para 2011 teve eleição, né? De presidente da Câmara. Foi onde eu obtive êxito e fui eleito. E presidi aquela Casa de Leis no ano 2011 e 2012. Vamos voltar a falar um pouquinho de 2008, 2009. Você foi eleito pelo PMDB, na época, então, candidato a prefeito, era o Luiz Teixeira, que acabou não sendo eleito. O prefeito, então, prefeito e candidato à reeleição, Ronan Rosa Batista, ele foi reeleito.
Depois eram 5, né, que foram eleitos na oposição do prefeito reeleito Ronan. Os 4 que estavam com ele permaneceram e depois você migrou para a base do prefeito recém-empossado. Por que houve essa mudança? Na realidade, Euclides, eu vou responder todas as suas perguntas com a maior transparência e com a verdade. É o que nós esperamos, e o povo também. Naquela ocasião, quem venceu a eleição foi o Ronan. Os 9 vereadores que foram eleitos em 2008 estavam apoiando administrativamente a gestão dele, os 9. Uhum. Por motivos que eu não sei os quais, 4 viraram oposição após um tempo. Né? E eu já tinha feito o meu compromisso de estar ajudando administrativamente. Naquela ocasião veio a presidência da Câmara e ali é uma estratégia. Tem um jogo. Os 4 voltaram para a base, e o Rafael, que tinha sido eleito com o Ronan, também migrou para o grupo do Luiz. E naquele momento eu senti e vi uma oportunidade de virar presidente da Câmara. Futuramente, né? Não no primeiro ano, mas depois, né? Depois eu vi que quando o Rafael foi, porque ele era a menina dos olhos do Ronan, e eu não era a menina dos olhos do Luiz. Então, quando ele foi para lá, eu falei, eu fico de cá. E aí as estratégias políticas, né, que a gente chama, lá na frente, eu obtive êxito de virar presidente da Câmara. Você obteve esse êxito, mas você também enfrentou diversos problemas também, né, de ordem política. Em 2011, né, o Diário do Norte, que era o jornal que eu trabalhava, nós noticiamos, né, que o Ministério Público ele determinou uma instalação, uma CPI, uma comissão processante de inquérito contra o então prefeito Ronan. Você era o presidente da Câmara, por supostas irregularidades na gestão do então prefeito. Naquela ocasião, o voto de Minerva seu como presidente impediu a criação da comissão. Depois o Ministério Público ordenou que essa comissão fosse instalada. Por que você deu aquele voto naquela ocasião, impedindo a instalação da CPI? Ô Euclides, aquele momento de que a Lândia estava passando por várias dificuldades, né? Muitos buracos nos asfaltos, servidores públicos com vários meses sem receber. E eu entendia, e a gente que trabalha nos bastidores, eu via que era, no meu entendimento, não tinha os predicados legais para instaurar. Nós votamos negando. Mas após isso, o Ministério Público mandou que instaurasse, né? E nós instauramos. Eu, como presidente da Câmara, prontifiquei logo em instaurar, dei todos os subsídios necessários para a comissão, que foi eleita na Câmara para presidir a comissão parlamentar de inquérito. Ela é composta de um presidente, de um relator e de um membro, né? E todos os subsídios, tudo que eles precisaram. Eu disponibilizei 3 servidores da Câmara para ficar 24 horas por dia à disposição deles para que investigasse os objetos que estavam ali, onde eles disseram que poderia haver irregularidades. Essa pergunta foi oportuna porque eu pago um preço alto. Eu pago um preço muito alto por isso. E já fazem 9 anos, né? Já fazem 9 anos. Então, nós instauramos. Tudo bem. Eles correram atrás, ouviram donos de empresas, foram nos contratos onde eles entendiam que tinha superfaturamento. Tudo bem. Chegou na reta final, eles sentaram comigo, Denguinho, nós precisamos de 2 tendas lá fora, nós precisamos de telão, nós precisamos de som, nós precisamos de todo o suporte. A Câmara gastou algo em torno de R$300 mil com essa comissão parlamentar de inquérito, incluindo diária para eles, que eles viajavam, incluindo horas extras para os servidores que estavam por conta deles, e todo o subsídio, carro, petróleo. E no dia de apresentar a CPI às autoridades e às pessoas que ali estavam, o relator simplesmente renunciou do mandato. O Rafael? O Rafael da Casa de Apoio, ele renunciou do mandato. Sim, verdade. E eu não sabia.
Eu estava para a zona rural. Quando eu cheguei, minha assessora me ligou desesperada. Falou, Rafael veio aqui, renunciou do mandato. Eu falei, uai, mas e a CPI? Ele não compareceu para prestar esclarecimento à comunidade, às autoridades que ali estavam presentes. Então, eu não sei os motivos, mas a culpa caiu sobre mim. E lá tinha mais vereadores, não era eu. E o meu voto, ele não caçava o prefeito. Porque o nosso regimento, no artigo 116, inciso 6, ele diz que precisa de 2/3 dos vereadores para caçar o mandato de um prefeito. E naquela ocasião só tinha maioria simples. Era 4 de situação, 4 de oposição e o meu voto de Minerva. Então, nem se eu quisesse, nem se eu votasse a favor de caçar, não caçaria. Então, por que eu ia dar um voto simplesmente sem ele valer? Só para ser mais um. Então, naquele momento, eu entendi que o meu voto não valeria nem para um lado nem para o outro. E eu votei a favor dele. Mas entrou para a história de uma forma negativa contra a sua trajetória política, né? Essa decisão. A forma negativa é porque muita gente, às vezes, falta conhecimento. A nossa cultura ainda é um pouco ultrapassada. As pessoas não têm o costume de ir à Câmara assistir às sessões, ou de pegar um regimento interno, pegar uma lei orgânica do município, para saber quais são as atribuições verdadeiramente que são de um vereador, como deve atuar. Eu digo a você, tem muitos vereadores de mandato que não conhecem o regimento interno da Câmara. Então, o meu voto não definiria nada, nem prós e nem contra. Hoje foi uma oportunidade ímpar de explicar para a comunidade que o meu voto ali, ele não alteraria nem de um lado, nem de outro, porque para caçar o prefeito. Se hoje tiver um processo na Câmara para caçar o prefeito, precisa de 9 vereadores. Não precisa só de 7. E há alguns projetos precisa de 7. Agora, este específico precisa de 2/3. O seu acordo político naquela época com o Ronan envolveu dinheiro? Eu nunca peguei nem do Ronan e nem de outro. E não devo nada a nenhum político de Niquelândia. Muitas das vezes, muitos me criticam justamente porque eu sou duro. Né? Nessa questão do Ronan, por exemplo, nós não caçamos ele. Mas depois os balancetes dele veio para a Câmara, rejeitado pelo TCM. O TCM constatou, 2015. em 2015, que tinha várias irregularidades durante a gestão dele, que teve suspeita de desvio de verba. E eu era o relator de Finanças e Orçamento da Câmara em 2015. E você fez um desabafo gigantesco que eu tenho aqui em mãos também naquela ocasião. Isso, caiu na minha mão. E eu tive a oportunidade de mostrar para a comunidade que eu não devia nada. Tanto é que eu votei a favor do TCM contra o Ronan e ele ficou inelegível. Então isso já justifica que eu nunca peguei dinheiro com ele, que eu nunca tive acordo com ele. Nem acordo político. Nós ajudávamos administrativamente. Você se arrependeu de ter ele apoiado lá atrás, quando você fez esse discurso em 2015, de certa forma o criticando por várias coisas? Inclusive você disse naquela ocasião que você gostava muito dele, mas quem errou tem que pagar. Já carreguei muita culpa por erros e desmandos dele no passado. Por isso, o meu voto é com o parecer do TCM. Você disse isso em 2015. Você se arrependeu de tê-lo apoiado depois de 2009 em diante, naquele segundo mandato que ele foi reeleito? Eu arrependi em determinados momentos, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Ele enviou um projeto de lei para a Câmara para adiantar os royalties hídricos, para construir 7 escolas, para construir um abatedouro de peixe, para construir uma praia artificial entre o ginásio e o Jardim Atlântico e para construir a Praça do Tucunaré e asfaltar os bairros. E nós votamos confiando nele, que ele iria desempenhar uma boa função, que ele iria asfaltar os bairros sem asfalto, que ele iria trazer esses benefícios para a nossa comunidade. Infelizmente, quando o dinheiro caiu na conta da prefeitura, eu não sei o que ele fez com o dinheiro. Fez um abatedouro. Mas as verbas
que foram para a prefeitura, ele não colocou ela em obras. Então, assim, mas só que eu não iria, e nenhum outro vereador, nós votamos, os 9 vereadores, nós fomos unânimes. Por quê? Porque iria beneficiar a nossa comunidade. Agora, depois que caiu lá, e é ele que gere. E ele usou de má intenção, eu creio, porque nenhuma obra foi executada. Então, assim, nesses momentos, eu entendo que a gente poderia ter votado contra, mas nós votamos a favor para beneficiar a nossa comunidade. Né? Por quê? Porque nós estávamos com bons olhos para fazer, para lutar pelo bem comum. E se ele pegou e fez diferente, foi por isso que eu desabafei ali. Né? Porque a gente acreditava. Muitas das vezes eu chamei ele, eu falava com ele, deixa de vaidade. Vamos trabalhar para o povo. Você não tem necessidade de lançar sua esposa a deputada. Faz um bom trabalho por Niquelândia, depois você lança ela a prefeita. Você acha que foi nesse momento, depois que a então primeira-dama Gracilene perdeu, que as contas da prefeitura sofreram o desarranjo total? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu estava ali na Câmara e acompanhei de perto isso. Ela foi candidata e creio eu que o dinheiro dos royalties, que era para ter beneficiado a nossa comunidade, foi para a campanha dela. Foi para a campanha de governador. Como que um prefeito de um município vai investir verbas em campanha de governador? Quem tem que ajudar o município é o governo. Não o município ajudar o governo. O município já ajuda na hora de votar. Você diria, então, que esse dinheiro foi investido também na campanha do, então, candidato Marconi? Creio eu que sim. Entendi. Creio eu que sim. E nesse desabafo que eu fiz foi porque eu carreguei até hoje. E de hoje em diante, se Deus quiser, a nossa história em Niquelândia será diferente. Eu carrego o desgaste. Eu sei disso, por causa daquela votação. Né? E eu sempre lutei para fazer o bem. E eu sempre falei com ele. Né? Diminuir a vaidade, trabalhar em prol do povo. Porque o nosso sucesso, ele está nas mãos de Deus. Se você fizer o que é certo, sucesso é certo. Inclusive, você disse que devolveu, né, enquanto presidente da Câmara, 1.700.000, acho que, se não me engano, de Duodécimo, para que ele pagasse dívidas, né, do funcionalismo, né? Acho que é isso, né, Duodécimo, se eu não estiver enganado, Euclides, se você me permitir, eu vou vontade. falar um pouco da minha trajetória como presidente daquela casa. Sim, há coisas boas também que você fez, como gabinete de acessibilidade, você reformou também todo aquele prédio alugado, dada aquela situação do prédio da sede própria, que não pôde efetivamente ser terminado. Eu queria que você fizesse um contexto disso. Você preferiu, pelo que eu sei, não continuar aquela obra, porque haviam impedimentos legais, né? E você optou pela reforma do prédio alugado. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. O que você decidiu naquela época, reformar o prédio alugado em vez de terminar aquela sede? Na realidade, nós fechamos nós vencemos as eleições da Câmara Municipal para presidir a Câmara. Nós fechamos a Câmara por uma semana. Nós fizemos uma auditoria interna nela, né? E ali naquele prédio da construção da Câmara, ali já foram gastos mais de 2,5 milhões de reais. A minha assessoria jurídica, ela me instruiu a não dar continuidade, devido à suspeita, né, de corrupção, de desvio de verba pública naquela construção. Né? Então, o que eu fiz? Nós fizemos um pedido, a Justiça liberou para que nós pudéssemos fazer algumas coisas naquele prédio alugado. Então, naquela ocasião, eu fiz um gabinete de acessibilidade para lá no térreo, né? Portadores de deficiência física, porque ali tem escadas. Chegava um portador de deficiência física ali, não tinha como atender ele. Então, nós criamos este gabinete com ar-condicionado para dar comodidade para o vereador que iria atender e também para a pessoa portadora de deficiência que ali necessitasse falar com algum. Também ali na Câmara, ninguém tinha uniformes. Né? Ali não distinguia funcionário das pessoas que estavam ali para falar com os vereadores. E nós uniformizamos todos os servidores. Nós criamos um projeto Menor Aprendiz ali na Câmara Municipal, porque nós temos muitos jovens que às vezes não têm experiência e por isso não conseguem trabalho. E nós fizemos esse processo
e nós colocamos vários jovens ali para aprender e ser remunerado com isso. Nós também digitalizamos, Euclides, os arquivos, né? Tinha arquivo lá que tinha mais de 60 anos, ele estava derretendo na mão. Documentos em papel que estava desfazendo, né? Isso, desfazendo. Nós digitalizamos todos. Hoje, se alguém chegar lá e quiser saber sobre a lei e tal, é só digitar, vai cair direto na lei. Nós também criamos um arquivo com as pastas, todos digitalizados, todos novos, para que as pessoas que necessitarem de algum documento ali já sabem onde buscar, né? Nós devolvemos, isso é fato inédito e histórico neste município. Eu economizei durante a minha gestão de 2 anos R$1.700.000. Que é o valor que eu mencionei agora há pouco. Isso. E eu devolvi esse montante para a prefeitura. Poucos sabem disso. Naquela ocasião, havia servidores com 8 meses sem receber. Eu chamei o prefeito e falei, eu vou devolver os R$1.700.000 para a prefeitura para você pagar pelo menos 1 mês aos servidores. E ele pagou? Ou ele bebeu dinheiro também, como não, fez na campanha? Eu creio que ele pagou, mas como eram vários meses em atraso, não deu para surtir um efeito positivo não e tapou grande. O rombo. Eu quero dizer a você, os nossos balancetes, há muito tempo, você conhece alguns presidentes de Câmara que ficaram inelegíveis, porque os balancetes não foram aprovados. Se você pegar os últimos gestores da Prefeitura Municipal de Niquelândia e alguns gestores da Câmara Municipal de Niquelândia, os balancetes deles foram rejeitados no Tribunal de Contas dos Municípios. Os nossos balancetes foram aprovados no Tribunal de Contas. Nós fizemos aquele plenário. Hoje as pessoas vão ali na sessão assistir às sessões. Hoje tem poltrona para eles sentarem. Hoje cada vereador tem um microfone individual. Aquelas mesas, aquele tablado todo carpetado. Aquilo fui eu que coloquei na minha gestão. Os vereadores, todos têm seu gabinete com mesas, com computadores, né? A cada hall de entrada ali de cada sala tem um televisor. Tudo isso foi nós que fizemos, foi na nossa gestão, né? Todos os servidores da Câmara Municipal de Niquelândia, enquanto eu fui gestor, recebiam com 10 dias de antecedência do prazo do vencimento do seu salário, porque a Justiça nos concede pagar após o 15º dia útil. Então eu pagava com 10 dias de antecedência. Todos os servidores da Câmara Municipal na minha gestão recebiam 13º, inclusive os comissionados. Todos os servidores, inclusive os comissionados, tinham cesta natalina no mês de dezembro. Então, assim, eu honrei com os meus compromissos, eu honrei com os meus pares, eu trabalhei muito. Nós plotamos os carros da Câmara. Quando nós assumimos ali, muitos vereadores usavam os carros da Câmara para bem próprio, para levar filhos na escola, para ir fazer compras em Goiânia. E nós plotamos, mesmo contra a vontade de uma minoria, mas nós plotamos para que a sociedade ajudasse-nos a fiscalizar o uso desses veículos. Denguinho, deixa eu só lhe interromper, 19h34. Eu estou aqui em mãos do meu telefone celular. Tem uma decisão do Poder Judiciário, agora do último dia 17 de agosto, em que você pediu a suspensão de um bloqueio de bens pessoais seu no valor de R$715 mil. E esse pedido ele foi negado pelo Poder Judiciário e ele refere-se a período de sua fase como presidente da Câmara. Como é que foi isso? Ô Euclides, esse processo foi gerado. Naquela ocasião, qual eu fui presidente, tinha uma promotora chamada Oriane em Niquelândia. Oriane Graciane de Souza. Isso. Eu era adversário de uma outra pessoa, a qual eles tinham um laço de amizade forte. Uhum. Mas ela quis investigar a minha gestão. E eu prontifiquei e disponibilizei 2 funcionários e montei um gabinete para ela dentro da Câmara,
para ela me investigar. Os televisores que eu comprei para a Câmara, ela mandou abrir todos para ver se tinha LED, porque na nota constava. Você tinha o quê? LED. LED? É. Tá. Outras coisas, poltronas, mandou rasgar e ver se realmente era do produto. Então, assim, eu sofri uma A perseguição. promotora mandou rasgar o estofamento É. para ver qual era o tipo de produto usado na fabricação? Naquela época, eu sofri uma perseguição muito grande. Essa é boa. E aí, o que acontece? Não encontrou nada que desabonasse a minha conduta. Só encontrou o LED e o estofamento correto, é isso? Esse processo, ele foi gerido porque eu honrei com o direito que os servidores tinham. E se eu tiver uma oportunidade de estar como prefeito da cidade, eu honrarei com todos os servidores. O que é de direito deles, eu vou dar. Assim como eu fiz no passado. Aí é um processo, porque quando eu disse a você que tinha um arquivo que as pastas derretiam na mão e os papéis também, quer dizer, eles trabalhavam em um local ao lado dessas pastas. É um local insalubre. E eles acionaram um perito, fez um parecer, onde constava que eles tinham direito de receber a insalubridade. E eu paguei. Veio a CPI, eu paguei horas extras para eles, porque eles acompanharam dia e noite os vereadores. Tem sessão noturna, lá tem funcionários da Câmara, eles têm que ganhar hora extra. Mas puxa na Câmara, todos pagaram. Mas o Denguinho foi o único que foi gerado um processo contra ele. E com a graça de Deus, eu consegui vencer esse processo no Tribunal de Contas. Só que esses processos da vara civil, se com 60 dias alguém cutucar de novo, que manifestar aqui no Ministério Público, novamente ele começa todo de novo. Então alguém, por mero politicagem, foi lá e nós vamos vencer. Nós já temos as decisões prontas, porque nós já vencemos ele uma vez. Agora, processo que o Denguinho desviou R$1 dos cofres públicos, você não viu e nunca vai ver. Agora, processo que o Denguinho honrou com os servidores, honrou com os fornecedores, isso aí eu pago por isso. Mas eu quero fazer o que é justo, o que é certo, honrar aqueles que trabalham. Os 1.018 votos da sua reeleição em 2012 foram pagos também? 1013, por mais aí. precisamente. Foram pagos também? Pagos como? Não sei, de alguma barganha política, alguma coisa. O eleitorado aqui pede muito. Pede, mas só tem ladrão se existir, só tem corrupto se existir quem vende. Se o pessoal não está à venda, você pode ter o dinheiro do bolso que você não vai comprar. Pelo contrário, eu vejo em Niquelândia um povo ordeiro. Aqui pode ter homens de preços, poucos, mas eu vejo aqui a massa, a grande maioria, com pessoas de valor, que não tem preço. Esses votos foram conquistados ao longo de muitos anos de trabalho meu e da minha família, dos meus amigos, correligionários que gostam do nosso trabalho, que nos respeitam e que têm um carinho especial por nós e que sabem que quando eu entro na briga, na luta, é para fazer o melhor para o próximo. Por que você optou em não ser candidato, então, em 2016, a tentar um terceiro mandato? Em 2016, você não quis tentar a reeleição. Você apoiou o Visconde Vieira de Castro, né? Deixa eu te falar. Eu tive a oportunidade, a comunidade, o povo de Calandense me deu a oportunidade de ter 2 mandatos de vereador, bem sucedido, graças a Deus. Então, a vereador, eu não tenho interesse de ser mais candidato a vereador. Isso eu coloquei no meu coração, por quê? Porque o vereador é limitado, Euclides. O vereador ele tem até vontade de ajudar, mas ele é bem limitado. Então eu quero alçar um voo mais alto. E é por isso que eu não saí candidato a vereador. Provavelmente, não posso falar que nunca mais, mas provavelmente não saio nas próximas. E eu quero alçar um voo mais alto, por quê? Porque o Poder Executivo você tem como servir a comunidade, você tem como executar obras, fazer pelo povo. Você ajudou o Visconde naquela eleição, mas a gente vê hoje ele um tanto quanto distante de você. Você se arrependeu de tê-lo apoiado? Ô, Euclides, eu conversando com várias bases naquela ocasião, convidei algumas pessoas para ser candidato que eu os ajudaria e apoiaria. Ele estava estudando em Goiânia, então ele veio passar férias e eu convidei, né, naquela ocasião. E aí ajudei,
Ele venceu as eleições. Nunca pedi nada a ele, não fiz com intenção de ter nada em troca, mas fiz com a intenção dele trabalhar pelo bem comum e nós chegarmos fortes agora como pré-candidato a prefeito. Cada um tem sua ideia, tem suas decisões, eu respeito a dele. Ele tomou decisões que não me agradou. É o mesmo partido ainda? Não. Não é mais? Eu expulsei ele do partido, porque eu fiz um compromisso. Ah, é? O senhor expulsou? Desculpa, eu não sabia. Expulsei do partido, porque eu fiz um compromisso com as pessoas que filiaram no nosso partido, que o nosso partido seria puro. Não teria nenhum vereador de mandato para ter uma briga leal, para não ter nenhuma briga desleal. E com isso eu expulsei, ele está lá, eu não sei com quem ele está, mas ele deve estar em outro grupo político. Sou colega, respeito ele. Ele traiu sua confiança? Mas politicamente sim. Ele traiu sua confiança? Politicamente sim. Politicamente sim. 2016, você não foi candidato, apoiou o Visconde, falamos agora desse assunto, mas você apoiou então o candidato a prefeito que foi eleito, o Valdeto Ferreira. Deu no que deu, ele acabou saindo. Você se arrependeu também de ter apoiado o Valdeto? Não só apoiei, como o ajudei a fazer as coligações. Votei nele. Você e muita gente, né? Votei nele, assim como mais de 10 mil eleitores. Nós prevíamos, nós elaboramos vários projetos juntos, que seria para beneficiar o povo. Em determinado momento também não atendeu a expectativa popular e eu, como um eleitor, como um nicalandense e como um também popular, eu também não agradei até o ponto que ele geriu o município. Acabou deixando sérios problemas para o atual gestor, que acabou tendo aquela eleição suplementar, que a gente vai falar dela agora. 2018, passaram toda aquela situação do Valdeto fora da prefeitura, Celino fora da prefeitura. Houve aquela eleição suplementar que você disputou com o atual prefeito de Niquelândia, o Fernando Carneiro, e a diferença de votação entre você, que ficou em segundo, e o atual prefeito foi muito grande, foi cerca de 9 mil votos. Não é muito cedo para você tentar novamente a prefeitura com 2 anos de um resultado tão desfavorável? Não era melhor esperar mais um pouco, 2024, 2028, para pleitear de novo essa candidatura a prefeito, ou Denguinho? Euclides, primeiro, eu fui um vencedor. O nosso time foi vencedor. Nós perdemos as eleições, mas tivemos um ganho político muito grande. Porque tudo que nós falamos no palanque que iria acontecer, foi o que veio a acontecer. Todos esses pré-candidatos que estão hoje pleiteando ser prefeito de Niquelândia, estiveram com o atual prefeito. Por que que hoje eles estão separados e pleiteando uma vaga? Deve ser porque não tiveram êxito com ele. Ganhar e não levar é uma coisa. E às vezes também perder é ganhar. Perder com dignidade. Não levar, você fala o quê? Parte no quinhão? Não, não é quinhão. É parte de também ter voz ativa para ajudar a administrar o município. De participar no grupo, na estrutura de poder. Na gestão. Sim. Ter voz. Sim. Elaborar um projeto bacana que vai servir o povo. Falar, vamos, isso aqui. O problema de Niquelândia são grupos políticos. Eu tenho uma dificuldade com grupos políticos. Todo mundo, isso é nítido e notório. Porque eles sabem que comigo não tem cabresto. E grupos políticos você tem que fatiar a prefeitura. Hoje tem algumas pessoas que nós não precisamos citar o nome, todo mundo em Niquelândia sabe, que fatiam o município. Mas qual é a garantia que nós temos que você não vai fatiar a prefeitura? Primeiro, eu sou um servo de Deus. Antes de ter compromisso com o homem, eu tenho com Deus. Claro. Se for para me roubar R$1, que Deus tira a minha vida e me leva, que eu quero é ser salvo. Então, assim, eu sou um cristão. Eu sou um homem temente a Deus. E quem teme a Deus sabe que se fizer errado vai pagar um preço muito alto. Eu tenho objetivos, propósitos. Se for para me dar R$1 para alguém colocar um adesivo meu no carro, você não vai ver o adesivo meu no carro. Se você vê eu dando R$1 para alguém me der um voto, eu não vou ter esse voto. Dá para ganhar a eleição assim, Niquelândia, sendo tão correto? Se não ganhar, nós vamos perder e o nome do Senhor vai ser glorificado da mesma forma, nós vamos ser amigos de todo mundo da mesma forma. Só que eu não vou barganhar para mim chegar lá.
eu não vou fatiar a prefeitura com grupos políticos para nós chegarmos lá. Nós vamos fazer o que é certo para honrar o povo de Niquelândia. 19h45, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos para falar das áreas da administração pública que o Denguinho Chimango, se for eleito prefeito, se passar as convenções, faria intervenções no seu eventual governo a partir de 2021. 2 minutinhos, hein? Eu volto já. Horas 48 minutos, nós voltamos ao vivo com o programa Excelência Debate, a live do portal Excelência Notícias, recebendo o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, pré-candidato a prefeito pela Democracia Cristã, o Denguinho Chimango. Eleições municipais, você é o pré-candidato a prefeito. Na área da educação, nós temos visto, a prefeitura ela está aí, fez um ajuste de conduta com o Ministério Público, começou aí a quitar os salários atrasados dos professores, enfim. Qual seria a sua estratégia enquanto prefeito empossado para que os pagamentos do funcionalismo, não só dos professores, mas de um modo geral, continuem em dia ou fiquem ainda mais em dia, digamos assim, para manter essa regularidade? Primeiro, Euclides, fechar a torneira da corrupção que existe em Niquelândia. Aqui não tem nada. Até o vendedor de espetinho da praça, ele tem que dar uma fatia para a municipalidade. Isso vem ocorrendo há alguns anos. Isso tem que mudar no nosso município. Nós vamos, se Deus abençoar, que chegarmos lá e conseguirmos viabilizar essa candidatura, nós vamos criar uma contabilidade própria dentro da educação, para poder gerir, né, o dinheiro da educação. Por exemplo, a verba do Fundeb. Você não pode desviar ela para outro fim ou para outra secretaria. E vem ocorrendo isso há alguns anos nas gestões. É um ato de improbidade administrativa, tanto é que todos que saem fica inelegível, né? Nós temos que procurar aquelas pessoas que já estão aposentadas e criar gradativamente uma poupança, um fundo do município para estar acertando com elas, demitindo e com isso enxugando a máquina pública. Nós vamos utilizar os efetivos, né?
Só naqueles lugares necessários, onde fizer necessário, povoados e algumas outras regiões da zona rural que fizer necessário contratação para a educação, sim. Reduzir a contratação de comissionados é uma das suas metas? Tem que ser reduzido. A municipalidade não pode ser feita cabide de emprego. Esse é um dos toma lá da cá. O prefeito contrata para ter o voto da família e sempre contrata aquelas integrantes das maiores famílias do nosso município. Isso é um chamado toma lá da cá. Mas é uma pressão que todos os políticos de Niquelândia sofrem. Não é difícil romper com isso, se você for eleito? Todos, exceto eu. Eu não tenho nada que me pressiona a fazer o que eu não quero, o que não é correto. Eu não farei o que for incorreto para agradar ninguém. Vamos sorrir junto, vamos chorar junto, vamos cortar na carne para beneficiar. E na educação tem um outro problema grave. Tem poucas pessoas que ganham muito. Tem professores que, se colocar eles na sala de aula hoje, eles não conseguem dar aula. Esses têm gratificação. No momento qual nós estamos vivendo hoje, de dificuldades, o próprio plano de carreira sustentaria e pagamentos em dias daria uma vida com dignidade a eles. Nós temos, o que é que nós vamos, se Deus abençoar que chegarmos lá? Fazer cumprir o plano de carreira do servidor público. Mas quando você fala de salários de professores, enfim, que estão com gratificações ou valores elevados, eu me lembro que recentemente, na gestão do então prefeito Luiz Teixeira, ele também tentou cortar algumas gratificações que resultavam em salários muito elevados, que o município tinha dificuldade em pagar, mas esses servidores entraram na justiça e conseguiram que essas gratificações fossem reincorporadas, até porque eram direitos adquiridos. Como mexer com isso? Direito adquirido, tudo bem, é um direito que o servidor tem. E o direito adquirido tem que fazer prevalecer ele. Agora, gratificação é dada por mérito. Gratificação não é dado por direito adquirido. Ele é dado por mérito de cada servidor. Eu vejo servidores do município que trabalham muito e que não têm gratificação. Quer dizer, ele não tem mérito? Ou é porque ele não apoia a gestão? Ele não apoia os desmandos? Porque eu vejo gratificação dentro da municipalidade de Niquelândia, na maioria, não são em todos, mas é daqueles que puxam o saco, daqueles que estão ali próximo, aqueles que realmente trabalham, levanta cedo e faz valer a pena, faz a máquina pública andar e girar, eles não têm simplesmente o salário em dias, muito menos gratificação. Então nós vamos enxugar a máquina pública, mas nós vamos honrar com aquilo que é de direito de cada servidor. Por exemplo, tem operador de máquina, que eu tive visitando um esses dias, tem 26 anos que trabalha na municipalidade. Ele ganha um salário mínimo. Se Deus nos colocar lá, se as pessoas entenderem que nós viabilizarmos, nós vamos pegar a tabela do Estado, a tabela da antiga Getop, ali fala qual é o teto de um operador de máquinas. E nós vamos dar o teto a cada operador, a cada um que é de direito, seja ele da limpeza, seja ele vigilante, eles têm que ganhar o que é de direito e o teto. As percas infracionárias há muitos anos em Niquelândia, elas não são restabelecidas ao servidor. Todo mês de janeiro, o pessoal fala, aumentou o salário mínimo. Não é que aumentou o salário mínimo, aquilo são percas infracionárias, porque aumentou o arroz, aumentou o feijão. É só reposição. Reposição. Não é aumento real. Isso. Aí o que é que os gestores faz para burlar isso aí? Por quê? Porque se você repor, vai para a carteira do servidor. Ajuda ele na hora dele aposentar. Aí o que é que os gestores fazem? Manda um projeto de lei para a Câmara para dar gratificação. Porque a gratificação ele dá. Mas se o cara não apoiar ele, ele tira. Então é um meio de politicagem em Niquelândia. Se Deus conceder estarmos lá, nós vamos dar o que é de direito, mais as percas infracionárias e aquilo que é de direito, o plano de carreira de cada servidor. Não é com gratificação que você consegue melhorar o salário, até porque a gratificação ela não entra na hora da aposentadoria. Qual que é o seu plano para aquele prédio que até hoje não funciona, da unidade de pronto atendimento, a UPA, ali na Avenida Brasil, que foi inaugurada pelo então prefeito Luiz Teixeira, no último dia do mandato, e até hoje não funciona, nem na gestão
do Valdete, nem na gestão do atual prefeito Fernando foi colocado em funcionamento. O que você faria com aquele imóvel? Ô Euclides, uma pergunta bem oportuna. Nós não podemos deixar de concluir, de colocar em funcionamento obras, porque foi outros prefeitos que fizeram, né? Eles fizeram, mas é do povo. Aquela obra, numa gestão pública, e quem assumir agora em 2021, é a primeira obra que tem que colocar em funcionamento. Né? Tem que sentar, né, com o pessoal da saúde e desenvolver um projeto. Ela é uma unidade de pronto atendimento. Ela seria o primeiro socorro. Sofreu um acidente, é ali que iria ter os primeiros socorros. O Jardim Atlântico, ele tem 7 mil eleitores. Ele tem quase 15 mil moradores. E ele tem um único posto de saúde para atender as demandas de 15 mil pessoas. A UPA é fazer o estudo, colocar em funcionamento e ver se ela vai comportar para atender as demandas do jardim ou se ela vai para ficar em primeiros socorros mesmo. E, consequentemente, desafogar o hospital municipal. Quais os problemas que você enxerga no hospital municipal hoje? Que você mexeria também na estrutura do nosso hospital aqui na região central de Niquelândia? A primeira coisa do hospital municipal é colocar uma ouvidoria. Para as pessoas não ficarem discutindo ali no atendimento. Ouvidoria, foi mal atendido, reclamações, coloca lá. Na terceira, a pessoa vai sofrer uma advertência e nós vamos fazer cumprir a lei. Primeiro, contratar todos os especialistas necessários para a nossa cidade, para o nosso hospital. Lá hoje não tem urologista, é uma especialidade. Então, seria contratar os médicos especialistas para cada área. Urologista, cardiologista, geriatra. E dar um salário digno, mas não superfaturado igual alguns que nós podemos buscar no portal da transparência. Mas os médicos para trabalhar no interior acabam pedindo muito. Não, tem médico que vem poucas vezes no mês aqui em Niquelândia e ganha 50 mil reais. Está lá no portal da transparência. Por que não pegar esses médicos que atendem Jaraguá, Uruaçu? É bem próximo de Niquelândia e eles vir prestar o serviço aqui também. Outra coisa, diminuir os convênios. Por exemplo, tem uma máquina, um equipamento de raio-x no hospital municipal que tem 90 dias que ele não funciona. Você quer fazer uma ultrassom, você tem que ir nas clínicas, porque o hospital não tem o equipamento. Se você cortar o contrato durante um mês, a cada mês você compra um equipamento que pode atender bem a nossa comunidade. Aí fala, eu tenho convênio com a clínica. Ah, não, aí as pessoas chegam lá e falam, extrapolou o número de pessoas, agora vai dar um desconto para você. Ouço, nós temos que saber que ser humano é prioridade. A prioridade de um gestor e nossa do dia a dia é o ser humano. Se a pessoa procura um hospital porque ela está precisando, ela está doente, ela necessita de carinho, de amor. E muitas das vezes é o que, não por parte dos servidores ali, que realmente as pessoas nem recebem. Primeiro você tem que pagar em dias para poder cobrar, né, do servidor. Então ali seria, inicialmente, colocar a UPA para funcionar, colocar todos os especialistas para trabalharem, colocar uma ouvidoria e buscar, junto às empresas, aqui em Niquelândia, comportam a UTI. Eu conversando com uma pessoa um dia desse, ela falou, não, mas fica caro para... Mesmo com a perspectiva do Hospital Regional de Uruaçu, você entende que precisamos ter uma UTI aqui em Niquelândia? Eu entendo, e se Deus der uma oportunidade para nós um dia ser prefeito da cidade, nós vamos fazer. Isso não é promessa, é compromisso. Nós vamos fazer valer a pena. Eu perdi o meu pai, e eu creio que todos os gestores já perderam um ente querido da família. Então, se as pessoas que estão gerindo não pensam nem neles, e se nós sofremos um infarto? Meu pai sofreu um infarto na fazenda e veio para cá. Se tivesse tido UTI, de repente, ele não teria morrido. E quantas pessoas? Uma UTI ela custa 100 e poucos mil reais para manter ela mensal. Nós tínhamos uma empresa de limpeza, o qual o prefeito responde, uma ação civil pública, que lá tinha 10 funcionários, que com 20 mil reais você fazia a limpeza do hospital. Essa empresa chamada Elos cobrava 243 mil reais.
Então, consequentemente, o que eu estou falando é que responde na justiça. Tinha um desvio, tinha um superfaturamento de R$223 mil. Então, se você corta essa corrupção, você tem R$223 mil. Porque tinha para pagar ela, por que não tem para subsidiar uma UTI? É necessário em Niquelândia e nós vamos fazer valer a pena. Tirando a questão da mineração, já que estamos com a Votorantim Metais parada desde janeiro de 2016, que resultou numa grande perca de empregos, né? Mais de 2.000 pessoas entre empregos diretos e indiretos. O que a eventual gestão Denguinho faria para gerar empregos em Niquelândia? Primeiro, nós temos que formar profissionais, né? Niquelândia, nós vamos gerar emprego, mas nós temos que ter mão de obra qualificada. Qualificação profissional. Segundo, nós já temos conversação, independente se formos eleitos ou não, com 12 empresas para vir a Niquelândia. De quais ramos de atividade, por exemplo? 70% são do ramo de avicultura e piscicultura. Niquelândia, ela precisa de um gestor que saiba correr atrás, que tenha uma equipe que realmente tem interesse em servir a nossa comunidade. Um gestor que sabe chegar em qualquer empresa e conversar, explicar as potencialidades que Niquelândia tem. Por exemplo, Niquelândia tem 3 tipos de solo. Nós temos solo argiloso, nós temos o solo da terra vermelha, que é aquele que você aperta, que ele gruda na sua mão. Nós temos cerrado, nós temos agricultura, nós temos todas as modalidades. Para agropecuária, para agricultura. O que é que nós precisamos? É de dar incentivo aos empresários para que eles venham para Niquelândia. Nós vamos buscar esses empresários e nós vamos dar isenção de impostos. O DAIA em Anápolis foi criado com isenção de impostos. Agora mesmo nós perdemos, por último, uma grande empresa de álcool e açúcar que está em Uruaçu, que estão plantando cana no nosso município, porque o nosso solo é fértil. Por que essa empresa não instalou em Niquelândia? Por falta de iniciativa, de chegar lá e falar o que vocês precisam para instalar em Niquelândia. Não, de isenção de imposto. Daria 20 anos de isenção de impostos, mas que os profissionais fossem contratados do nosso município. Qual seria o papel do governo do estado nesse processo? Fomentar, procurar a empresa e também dar incentivo fiscal. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado. Porque ele vai pagar imposto para o governo do estado e para a municipalidade. Nós isentamos, o município isenta. E o estado também tem que entrar com essa contrapartida. Então, atrair empresas e dar isenção de impostos. Com isso, nós geraremos renda para o município, emprego para o município, vida digna para o povo. 20h03, nós vamos para o rápido intervalo e nós voltamos daqui 2 minutos para continuar falando dos planos do pré-candidato a prefeito Denguinho Chimanco para o eventual mandato 2021-2024. 2 minutinhos, hein? Eu volto já.
20h06, nós voltamos ao vivo com a live do Portal Excelência Notícias, o programa Excelência Debate, recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Niquelândia pelo Democracia Cristã, o Denguinho Chimango. O Denguinho, nós falamos antes, no bloco anterior, nós estávamos falando de emprego, e você falou muito de questões agrícolas, né, que podem gerar emprego em Niquelândia, a respeito de avicultura e de mais áreas. Agora, para que essa produção, eventualmente, de Niquelândia ela tenha escoamento, nós precisamos de estradas em boas condições. Eu queria saber os seus planos para a zona rural nessa questão da infraestrutura. Euclides, pergunta bem oportuna. Hoje nós produzimos no nosso município 25 mil litros de leite dia. Nós temos 200 mil cabeças de gado em nosso município. O nosso município tem um potencial turístico também muito grande. O que nós, se Deus abençoar que chegarmos lá e viabilizarmos essa candidatura e chegarmos com êxito lá, o que nós pretendemos fazer para o homem do campo, o nosso município tem 10 mil quilômetros de malhas viárias. Nós pretendemos colocar 4 bases de apoio, uma base no Muquem, um patrol, uma carregadeira, um caminhão e um trator de esteira, para atender as demandas do fundo do Acaba-Vida até chegar no Rio do Peixe. Descentralizar essas bases de apoio. Descentralizar. Colocar uma no Faz Tudo, que vai pegar no Machadinho, Caba-Vida, Caba-Vidinha e até chegar na Ponte do Traíras. Uma na região do Aranha. Essa da região do Aranha pega Castelinho, Castelão, pega Rio Vermelho. E uma na região da Serra que vai até encontrar com a equipe do Muquem, lá no Rio do Peixe. 4 equipes com esses maquinários. Elas vão fazer esse trabalho, concluiu, volta fazendo de novo. Durante um mandato, o maquinário vai a cada proprietário de terras, a cada propriedade rural, 4 vezes durante o mandato. Por quê? Como fazer isso? O dinheiro dos royalties hídricos e minerais que Furnas, Votorantim e Anglo-América pagam ao nosso município é algo em torno de 1.800.000. Esse dinheiro só pode ser gasto com infraestrutura. Ainda pagam? Ainda pagam. Pagam sim. E essa infraestrutura seria tirar 1 milhão para asfaltar todos os bairros. Durante um mandato de 48 meses, 1 milhão por mês de medição para asfaltar os bairros. Os bairros como Sol Nascente, Sol Santo Nascente, Antônio, Colina Parque, Parque Santo Antônio, os que ainda não Vila tem Bela, asfalto. todos. Com 48 milhões você asfalta todos os bairros dentro desta cidade. 48 milhões? Porque você destinaria 1 milhão desse 1.800.000 por mês para fazer asfalto dentro da cidade, nos bairros. É muito asfalto que falta ainda aqui. Muito asfalto. Por quê? Porque isso aí foi uma irresponsabilidade dos prefeitos que liberaram o loteamento. Por quê? Porque a lei orgânica do nosso município, ela diz que um loteamento, para ser liberado, ele tem que ter infraestrutura. Ele tem que ter asfalto, redes de águas pluviais, rede de esgoto, água e luz. O único para a pessoa chegar e só construir a casa. Só construir. As pessoas hoje falam, melhor bairro de Niquelândia hoje é o Madrid. Porque tem asfalto. Eu ia tocar nesse assunto. Mas lá foi feito corretamente. Lá foi feito de uma forma correta. Atendeu o que a lei orgânica do município pré-estabelece. Então os prefeitos, aí eu vou isentar os vereadores disso, porque o prefeito ele tem total poder de liberar um loteamento sem passar pela Câmara. Então assim, a maioria dos que liberaram fizeram errado. Todos que liberaram o loteamento, que só tem recibo, loteamento sem infraestrutura nenhuma. Então, Deus dando essa oportunidade para nós vamos impetrar uma ação contra o prefeito e nós vamos impetrar uma ação contra o dono do loteamento. Porque o dono do loteamento, ele tem que atender a lei orgânica do município. Se o prefeito liberou, quer dizer, aquilo que era de responsabilidade do dono do loteamento, que as pessoas iriam comprar o lote, iria construir, era de responsabilidade dele, o prefeito trouxe essa responsabilidade para a administração pública. Você está dizendo que a sua eventual administração como prefeito de Niquelândia, você sendo prefeito, o município, o CNPJ da prefeitura, pretende processar os ex-prefeitos e os loteadores que deixaram a situação correr frouxa, é isso? Nós não pretendemos, se nós estivermos lá. Nós vamos fazer.
É diferente de pretender. Nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos fazer os asfaltos, porque criou-se um problema social. E as pessoas que moram nos bairros não têm culpa. Elas não precisam passar por esse problema, esse caos social, né? Muitos têm problema respiratório e estão passando por dificuldades. Mas nós vamos fazer o asfalto. E aí sim nós vamos impetrar uma ação para que o município seja ressarcido deste valor que foi gasto lá, porque era de responsabilidade do dono do loteamento. Tem jeito. Tem jeito. A zona rural, mapeando e dividindo em 4 bases específicas, para elas ficarem nas regiões específicas, elas conseguem atender todas as demandas de estradas na zona rural. Pontes. Ponte deu um problema, vai lá e coloca uma de ferro. Ela dura 110 anos. Se Deus ajudar que nós chegarmos lá, é 1 milhão nesses asfaltos, 600 mil na zona rural, por mês, para atender as demandas dessas 4, porque esse dinheiro só pode ser gasto em infraestrutura, 200 mil ficará para demandas de urgência e emergência. Né? O homem do campo, na agricultura familiar, o que o gestor tem que fazer? Nós temos uma cidade onde tem escolas municipais e estaduais. Nós temos hospitais, creches, presídio, tudo que alimentam. Então, é criar uma cooperativa na Secretaria de Agricultura e uma assistência técnica especializada e no pequeno produtor, agricultura familiar. O que ele produzir, o município e o Estado vai comprar para alimentar os alunos da escola, as pessoas que trabalham no hospital e os que estão acamados ali, creches. A sobra é fazer uma parceria, né, com o SEAS e Anápolis e levar para subsidiar as demandas, né, e manter as estradas de zona rural arrumadas com essas 4 equipes para escoar a produção de bovinos ou agricultáveis do nosso município. O pré-candidato a prefeito do MDB, o Orlândio da Gamboa, ele esteve aqui na semana passada. Ele nos disse aqui na entrevista que o turismo não pode ser considerado fonte de renda e riqueza para a Niquelândia, porque o turista que vem de fora vai para o lago, nas pousadas suja o lago, leva os nossos peixes, nas palavras dele, não deixa dinheiro para o comércio local aqui na área urbana de Niquelândia. Qual que é o seu pensamento sobre esse posicionamento do pré-candidato do MDB? Eu respeito toda e qualquer posição de todo e qualquer pré-candidato, mas discordo da posição dele. Nós temos um potencial turístico muito elevado em Niquelândia que tem que ser explorado. Se você manter as estradas boas, nesse feriado, a expectativa foi de mais de 15 mil pessoas que vieram para o nosso município explorar a potencialidade turística do nosso município. 15 mil sem máscara, trazendo Covid para Niquelândia. Então, assim, o Lago de Serra da Mesa. O Lago de Serra da Mesa hoje, ele tem uma potencialidade muito grande, tanto na geração de emprego, de renda, quanto turístico. E você que foi de Furnas tem conhecimento bom disso. Eu tenho conhecimento disso. Né? Agora, por exemplo, hoje tem um frigorífico de peixe do nosso município, o Lex Fish. Está instalando outro no Indaiá, que nos próximos dias será inaugurado. Eles vão ter dentro do lago 15 mil tanques redes. Nós temos que explorar o potencial turístico, agregando geração de emprego e renda para o nosso município. Mas como fazer que esse turista venha gastar também dinheiro aqui dentro da cidade? O que acontece? Niquelândia já deveria ter isso há muitos anos. Nós fizemos um projeto de lei na Câmara para criar um centro de apoio ao turista. Lá na entrada da cidade. Nessa segunda rotatória, cria-se um centro de apoio ao turista. O turista passou, você vai informar a ele no panfleto onde tem as belas cachoeiras, onde tem os lagos, onde tem o peixe, onde tem as pousadas e onde tem o mercado, onde tem a farmácia, onde tem o hospital. Você vai fazer com que ele entre na cidade, né? E com isso, ele passa na cidade e deixa o lucro. Outro ponto primordial que nós temos que fazer urgente na municipalidade é escriturar e registrar todos os loteamentos a mais do Lago de Serra da Mesa. Porque com isso, você dá uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm dinheiro vir ao banco e pegar para construir algo para ele ganhar o dinheiro. E também você cria fonte de renda para o município.
Niquelândia precisa ter, no mínimo, 2 festas anuais. Aquela pesca esportiva, campeonato de pesca, campeonato de jet ski, campeonato de canoa. Nós temos que fomentar o turismo. E com isso, você vai no lago, o campeonato é lá, mas na hora de oficializar quem ganhou é dentro da cidade. Aí a festa vem para dentro da cidade. Você aquece a economia, fomenta a economia, traz o turista e aqui ele vai utilizar os nossos hotéis, vai utilizar farmácias e todos os comércios em geral do nosso município. Com isso, aquecendo a economia, atraindo o turista e fomentando renda. 20h17, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com as considerações finais do pré-candidato a prefeito, Denguinho Chimango. 2 minutinhos, eu volto já. Vinte horas 20 minutos, nós voltamos ao vivo com o programa Excelência Debate, a live do portal Excelência Notícias, recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Niquelândia, pela Democracia Cristã, Denguinho Chimango, a quem eu agradeço a presença e lhe dou aí 5 minutos para as suas considerações finais. Fique à vontade, Denguinho. Primeiro, Euclides, eu quero agradecer você por esta oportunidade, pela imparcialidade, né? Nós, no passado, tivemos um atrito, mas como ser humano, como homens civilizados, nós já resolvemos, eu te pedi perdão, você me perdoou e Deus nos perdoou. Hoje nós vamos seguir em frente, seguir adiante, fazer o que é certo. E é isso que fica na nossa vida, é a amizade, é o carinho, é o respeito. E isso é recíproco, você pode ter certeza que eu tenho um carinho muito grande por você. Parabéns pela sua postura e na imparcialidade dessas entrevistas da pré-campanha por Niquelândia. E eu quero dizer à nossa comunidade sobre um projeto, né, que eu apresentei na Câmara no último mês que eu fui vereador. Chama Projeto de Regularização Fundiária, que é e já foi sancionado pelo prefeito naquela época, para escriturar e registrar todas as terras do nosso município, aquelas que
que são posses, né, aquelas que só têm recibos, e escriturar e registrar todas as casas, lotes e áreas verdes que já foram construídas dentro da nossa cidade. Que a maioria dos loteamentos foram liberados de uma forma ilegal e as pessoas só têm recibo. Se a municipalidade ela liberou, agora também ela tem que arcar com as consequências e pagar a escritura e o registro para todos aqueles que têm casas e lotes que não têm registro ainda. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo neste momento, agradecer a comunidade de Niquelândia, seja ela da zona rural, dos povoados e aqui da cidade, e dizer que nós disputamos as eleições anteriores e tudo que nós pregamos no palanque veio a acontecer, né? Então, diante disso, diante deste exposto, é que novamente eu coloquei meu nome à apreciação popular, apreciação de vocês, e vocês podem ter a certeza que se Deus abençoar, vocês nos ajudar e nós viabilizarmos essa pré-candidatura para a candidatura, nós iremos trabalhar muito. E eu conto com o apoio de vocês e não irei decepcionar vocês. Vocês podem ter certeza que o nome do nosso Deus será glorificado e o povo de Niquelândia será honrado. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Um forte abraço, obrigado a todos vocês. Ok, 20h23. Agradeço mais uma vez a presença do pré-candidato a prefeito de Niquelândia, o Éder Chimango Dias de Oliveira, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Niquelândia, Denguinho Chimango, que muito nos honrou aqui com a sua presença, concedendo-nos essa entrevista bastante esclarecedora sobre os seus planos para esta pré-candidatura e se eventualmente disputar e vencer as eleições aqui em Niquelândia. Eu agradeço a presença e agradeço também as empresas e instituições de Niquelândia que fazem valer este projeto do Portal Excelência Notícias, o programa Excelência Debate. Vamos lá, Câmara Municipal de Niquelândia, Chácara da Gamboa, Clínica Center Med, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Hospital Santa Marta, HP Recargas, Laboratório Biolab, Líder Móveis, MBA Laboratório de Prótese Dentária, MD Adesivos e Placas, Nana Transportes, Nick Turbo Telecom, Smart, nosso novo supermercado, Super Contabilidade, Universidade Paulista Unip, Polos Niquelândia e Uruaçu e na técnica, cuidando de tudo, o Marco Túlio Alves. Convidando vocês, aproveitando o ensejo, para que nesta próxima quinta-feira, dia 10, nós traremos aqui a live do Portal Excelência Notícias, o programa Excelência Debate, o pré-candidato a prefeito pelo PROS, o médico Dr. Jean Sintra, e na sexta-feira, dia 11, também às 19 horas, o pré-candidato a prefeito, nosso amigo policial militar, o Sargento Nunes, ainda sem partido, porque a legislação assim o favorece neste presente momento. Encerrando aqui a live do Portal Excelência Notícias, eu espero vocês na quinta-feira, entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito, Dr. Jean Sintra. Um abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira. Boa noite. Que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações.
Instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia. O Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos, mesas com 4, 6 e 8 cadeiras, bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados, tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas, geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade, guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial, sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 3354-1010. Você é daqueles que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar? Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar a nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nicturbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também.